Bom, vamos iniciar nossa terceira aula sobre Geografia da Paraíba e hoje a gente vai tratar sobre a organização do espaço geográfico paraibano. Quando o ser humano trabalha, modifica a natureza ao seu redor e produz bens para a sua subsistência. Nesse processo, ele estabelece relações com outros homens, transformando seus esforços em uma atividade social que gera laços econômicos, sociais, políticos e ideológicos. Diante desse quadro, é que o espaço geohistórico vai se produzindo e se formando. É preciso recorrermos à história do estado da Paraíba para entendermos a organização política atual e a ocupação de nosso espaço geográfico. Na época do descobrimento, o território americano era dividido pelo Tratado de Tordesilhas, que era uma linha imaginária que ficava situada a 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde e dividia as novas terras descobertas entre Portugal e Espanha. Em 1534, o Brasil foi dividido em 15 lotes de terra, doadas a pessoas da corte e denominadas de capitanias hereditárias. Você pode perceber aí a capitania de Itamaracá, no espaço onde hoje se situa o estado da Paraíba, ficava entre a capitania de Rio Grande e a capitania de Pernambuco. Essa foi a forma que o governo português encontrou para tentar garantir a posse efetiva da terra, em razão que naquela época outras pessoas reivindicavam também a posse dessas terras, a exemplo dos franceses. Os franceses não aceitavam o Tratado de Tordesilhas e achavam injusto que as novas terras descobertas fossem divididas exclusivamente entre Portugal e Espanha. A capitania de Itamaracá foi entregue a Pero Lopes de Souza. Ela se estendia desde a foz do rio Santa Cruz, que hoje é o rio Igaraçu, na sua divisa com o Pernambuco, até a Baía da Traição. Nessas terras viviam índios de dois grupos. No litoral, os tupis, que eram formados pelas tribos Tabajara e Potiguara, e no interior, os tapuias, formados pelas tribos dos tapuias e dos Tarairiús. Pero Lopes de Souza morreu em um naufrágio no ano de 1539. Com sua morte, assumiu a capitania de Itamaracá um português chamado de João Gonçalves, que ele fundou a vila de Conceição e firmou uma forte amizade com os índios nativos. Deu-se um primeiro período de crescimento e prosperidade na capitania de Itamaracá, mas logo após sua morte esse quadro se modificou. Muitos índios se rebelaram e alguns passaram a ser aliados dos franceses que invadiam o litoral do Brasil naquela época. O rei de Portugal, preocupado com os sucessivos ataques, criou então a Capitania Real da Paraíba, em janeiro de 1574. O detalhe é que várias tentativas de posse efetiva da terra fracassaram. E em março de 1584 partiu uma expedição com Diogo Valdez, Felipe Moura, Martim Leitão e Frutuoso Barbosa, com cerca de 1000 homens, mas no entanto não conseguindo êxito na conquista da posse da terra. Uma nova expedição então foi organizada e chefiada por Martim Leitão. Sabendo de um problema entre as tribos Potiguara e Tabajara, ele enviou o capitão João Tavares para propor um acordo com o índio Piragibe, que era chefe dos Tabajaras, que, como detalhe, era a maior tribo, era o maior povo indígena da capitania. No dia 5 de agosto de 1585, foi celebrado um acordo às margens do rio Sanhauá,
onde foi construído um forte e oficializada a conquista e fundação da Paraíba. A nova cidade recebeu o nome de Nossa Senhora das Neves, pelo fato do dia 5 de agosto ser dedicado a essa santa católica, né? No dia 29 de outubro de 1585, passou-se a chamar Filipéia de Nossa Senhora das Neves, em virtude da União Ibérica, que foi um período onde Portugal teve problemas de sucessão do trono e o rei da Espanha reivindicou o trono português. Então foi um período aí onde Portugal foi governado diretamente pela coroa espanhola e consequentemente as suas colônias. Frederica, no dia 26 de dezembro de 1634, por ocasião da invasão holandesa. Paraíba, em 1º de fevereiro de 1654, em virtude do retorno ao domínio português. E finalmente João Pessoa, no dia 4 de setembro de 1930, em homenagem ao presidente do estado assassinado em Recife. Bem, durante o período colonial, a economia era baseada na riqueza vegetal da capitania da Paraíba. O pau-brasil, o jacarandá e o cedro, destinados à fabricação de móveis e embarcações para a metrópole, eram as principais culturas. Porém, logo a cana-de-açúcar, plantada às várzeas muito férteis da capitania, foi ocupando espaço e destacando-se como produção econômica. Como em toda a colônia, o florescimento da cultura açucareira se deu durante todo o século XVI, como principal atividade econômica, e início do século XVII, quando ocorreu a crise no sistema colonial devido à concorrência do açúcar das Antilhas. A gente pode ver aí a imagem do engenho, que era a principal unidade produtora do período, onde você vê tem seu tema clássico, que é uma moenda e a mão de obra escrava, levando a cana-de-açúcar para ser moída e ser extraído a garapa de onde se fazia o açúcar. A ocupação do sertão paraibano se deu também durante o século XVII. Foi determinada pela necessidade de abastecer a área de produção de açúcar com animais para o trabalho e alimento para a população. Foi nesse momento que se deu o surgimento da pecuária paraibana. Foi uma atividade de grande importância geoeconômica, onde grandes faixas de terra sertanejas poderam ser ocupadas por pequenos grupos de pessoas que praticavam a pecuária extensiva. Nesta área, o grande proprietário baseou sua economia em duas atividades: a pecuária e o início da cultura do algodão. Entre essas duas grandes regiões que se formavam, litoral e sertão, o agreste começou a se estruturar com base na agricultura de alimentos. Um dado interessante é que constantemente o agreste era atravessado pelo gado, que vinha do sertão, em seus percursos à zona açucareira, gerando o surgimento de locais de descanso e abastecimento. Desses locais surgiam os currais, que logo se transformaram em feiras de comercialização de gado, algumas chegando a originar cidades, a exemplo de Campina Grande e Itabaiana. Bem, aí podemos ver a figura da imagem do agreste como área de transição entre o litoral e a região sertaneja. O Brejo só teve a sua ocupação e povoamento efetivada com a cultura do algodão e posteriormente com a cana-de-açúcar. Esses caminhos usados no primitivo processo de ocupação foram reforçados com a implantação de ferrovias, também de estradas, que possuíam o objetivo de facilitar o escoamento da produção. No início do século XX, de forma generalizada, o espaço paraibano se encontrava ocupado da seguinte forma: litoral, cana-de-açúcar; agreste,
pecuária, algodão e outras culturas alimentícias. No brejo, cana-de-açúcar, e no sertão a pecuária, o algodão e culturas de subsistência. Nessa imagem podemos ver a organização do espaço paraibano no início do século XX, com esse litoral de cultivo de cana-de-açúcar, devido a ser um terreno mais fértil, e o sertão ocupado por produções pecuárias e agriculturas, cultivos de subsistência como feijão, milho, algodão, né? E o brejo, que é essa região de transição entre o litoral paraibano e o sertão paraibano. Então essa produção econômica ela foi fundamental para a produção do atual espaço geográfico do estado da Paraíba. Um exemplo disso é que você vimos exemplo que no Agreste algumas cidades importantíssimas, a exemplo de Campina Grande, originou-se de uma cidade que se deu em torno de um curral onde se negociava gado, uma feira de comercialização de gado. Inúmeras cidades no sertão são originárias de povoados que viviam através de fazendas de criação de gado. E também são inúmeras cidades no litoral paraibano que são originárias de outros povoados que tiveram todo o seu desenvolvimento girando economicamente em torno de grandes engenhos, de grandes proprietários do período. Então é isso, um breve resumo sobre essa organização do espaço geográfico da Paraíba. Até a próxima aula e bons estudos!